Boa noite a todos os presentes, boa noite a todos os pais, boa noite aos formandos, não só de serviço social, meus futuros companheiros de trabalho, mas de nutrição e de administração. Boa noite a todos os componentes da mesa. Boa noite. Quero agradecer muito essa homenagem. Eu acho que na vida acadêmica, ter o reconhecimento dos alunos é a mais alta honraria que eu, como assistente social e professora, todos nós professores poderemos receber. Parabéns aos pais, amigos, filhos, companheiros, primos, a todos os familiares dos formandos. Parabéns a todos, porque estamos muito orgulhosos. Eu vou dizer, eu viajei 1000 quilômetros para estar aqui hoje, então vocês vão ter que me aguentar um pouquinho, porque eu vou dizer umas palavras e eu já vou ler para não me estender muito, porque se eu começar a falar vocês não vão aguentar. Então, eu escrevi para não ser superficial também. Né? Primeiro, eu quero parabenizar os formandos. E eu não sabia que a formatura era conjunta. Então, na realidade, parte do que eu vou dizer vai homenagear tanto aos pais de todos os formandos e parte que eu vou dizer aos meus, seriam alunos, né? Mas agora mesmo profissionais, também eu quero que seja estendido a todos vocês, nutricionistas e administradores. O primeiro parabéns é porque afinal pais, os seus filhos alcançaram a difícil condição no Brasil de um profissional de nível superior. No Brasil, de 100 jovens, somente 12 conseguem chegar à universidade. Desses 12, somente 2 chegam à universidade pública. A gente nunca pode esquecer que nós somos 200 milhões de brasileiros. Nós estamos falando mais ou menos 70 milhões de jovens brasileiros. Então, de cada 12, 2 entram na universidade pública. E desses jovens, somente 12 entram na universidade. Então, vocês estão de parabéns. Vocês são a elite dos jovens brasileiros. No Brasil e no mundo, o que deveria ser um direito de todos os jovens e adultos passa a ser um privilégio, uma vantagem sobre os demais. O direito a uma educação de qualidade em todos os níveis e a um trabalho digno é condição essencial para qualquer ser humano, para que ele possa, como cidadão e como profissional, usufruir do que nós chamamos de patrimônio histórico da humanidade e contribuir com seu trabalho para uma humanidade emancipada. Ou seja, todos os indivíduos, independentemente da sua condição de classe, de etnia, de gênero, são herdeiros do patrimônio da humanidade, porque este é um legado das gerações anteriores para a nossa geração e nós vamos legar para as gerações futuras. Não vivemos num mundo que favoreça que todos os brasileiros e todos os indivíduos no mundo usufruam desse patrimônio. O mundo em que vivemos, ao permitir um homem explorar outro na busca de acumulação privada de riqueza, cria desigualdades, injustiças, desequilíbrio de forças. Esse é um mundo em que a riqueza acumulada de forma privada de um lado gera constantemente o aumento da pobreza de outro. Assim, hoje no mundo nós temos 7 bilhões de indivíduos, dos quais somente 60 milhões, ou seja, menos do que um Brasil, eles detêm, que significa 1% da população do mundo. Esses 60 bilhões, eles detêm 70% da riqueza mundial.
ou seja, de toda a riqueza socialmente produzida. Somente 30% da riqueza que sobra é usufruída pelos 99% de habitantes, de indivíduos no mundo que sobram. Então, 70 milhões, 70% vai para 1% e 30% vai para 99%. É por isso que nós temos desigualdade, é por isso que nós temos pobreza, é por isso que nem todos podem estar hoje, pais, comemorando a chegada dos seus filhos aos 20, 21 anos numa universidade, seja pública, seja privada. O Brasil, na condição de sexta economia do mundo, do planeta, com quase 20 milhões de habitantes, conta com somente 2 milhões de pessoas super ricas e tem mais ou menos 130 milhões de brasileiros vivendo com um salário mínimo ou menos. Não é sem razão que nós somos reconhecidos no mundo inteiro como a economia mais desigual do planeta. A razão disso tudo está na lógica da organização social e econômica que temos hoje, denominada capitalismo. Mas o mundo nem sempre viveu nessa forma de organização social. Nós vivemos outras formas. E é dessa forma que a gente não precisa continuar nessa forma de sobreviver. Nós podemos lutar por um mundo mais justo. Na busca de mais lucros para acumular capital, sempre na mão de poucos, quem comanda essa forma de organização entre os homens não respeita nem a natureza e nem os homens. Essa organização que nós estamos vivendo hoje, o capitalismo, desde 2008, nós vemos isso muito pela televisão. Já estou terminando agora mesmo. O capitalismo, desde 2008, enfrenta mais uma de suas crises. Essa considerada uma crise estrutural que traz para a humanidade e para a natureza consequências cada vez mais trágicas. Por um lado, temos descontrole climático, a extinção de várias espécies animais, a contaminação das águas e do solo. Por outro lado, temos a disseminação de doenças, alimentos cada vez mais caros, a partir da opção que nós estamos fazendo de usar terra para poder produzir combustível e não alimento mais barato. Temos a utilização dos recursos naturais para produzir uma porção de quinquilharia e não para assegurar as necessidades sociais e humanas. São milhares de celulares, baterias, luzinhas de Natal ou produtos descartáveis em pouco tempo. Nós todos sabemos que antigamente nós comprávamos uma geladeira, ela durava 10, 20, 30 anos. Hoje uma geladeira, um fogão, uma televisão, passou 2 anos, ela não presta mais, ela vira sucata, porque fica mais difícil consertar do que comprar uma nova. Temos ainda menos postos de trabalho, com a automatização do processo produtivo, tanto no campo quanto na cidade. Mais exploração do trabalho, mais concentração da riqueza socialmente produzida e mais concentração da propriedade da terra nos meios nas mãos de poucas pessoas. Só para vocês terem ideia, são mais ou menos 300 corporações no mundo que mantêm a propriedade da terra e dos meios essenciais de produção. Meios essenciais de produção é a Vale do Rio Doce, é a Petrobras, são as coisas que são de todos os brasileiros. Vocês, meus futuros companheiros de trabalho, espertos de lutas, estão se formando em tempos de definição de rumos para a natureza e para a humanidade. E essa definição de rumos, ela é essencial, porque se a natureza pode sobreviver sem o homem não pode sobreviver sem a natureza. Assim, não há como não decidir de que lado nós estamos. Existe o caminho da pretensa restauração ou reforma
do sistema predador do homem e da natureza e o caminho pela sua superação, na busca de assegurar as bases da vida. Ou seja, preservar a natureza e a vida física e cultural e espiritual de todos os indivíduos no planeta, em meio a relações institucionais, individuais, sociais, democráticas e emancipatórias. Essa escolha exige de vocês formandos, não só do serviço social, de todos nós que comungamos nessa direção social, ações individuais e coletivas, como cidadãos e como profissionais, que fortaleçam a busca de uma alternativa de desenvolvimento que coloque no centro o homem, homens e mulheres, e o respeito à natureza. Ou seja, uma alternativa de desenvolvimento que considere os danos naturais e sociais, que parta do princípio de que os recursos do planeta são finitos, podem acabar. Tanto o petróleo como a água já tem momento para acabar. Que na produção de bens e serviços se valorize o uso da mercadoria e não seu valor de troca. Que finalmente a economia, na produção da riqueza global, esteja voltada para dar resposta às necessidades humanas e sociais e não para o bem-estar de um número cada vez menor de pessoas. Nesse processo, a formação humana ela é essencial, da qual a educação formal e a educação universitária ela é uma parte essencial. A educação em todos os níveis é um direito de todos e um dever do Estado, mesmo ela se realizando numa escola particular. A educação é um bem público e quem possui uma escola particular recebe isenções do Estado. E por isso a formação não deixa de ser pública. Mas a educação não é a única necessidade social nossa. Como consta na Constituição Federal do Brasil, de 1988, no seu artigo 6º, são direitos sociais, além da educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e infância e a proteção aos desamparados. Esses direitos são todos custeados em todos os níveis de governo pelo fundo público, constituído pela participação de todos os brasileiros. Basta a gente comprar uma caixinha de fósforo que a gente está contribuindo para o fundo público. E são esses direitos sociais que podem garantir por hora a nossa sobrevivência digna. Só a defesa intransigente desses direitos e a luta pela sua realização pode assegurar que todos tenham uma condição digna de vida e possam participar da mudança de rumo que necessitamos. E aí vem o meu segundo ponto de orgulho e de parabéns para vocês, pais. E aqui eu me dirijo especificamente aos meus companheiros assistentes sociais. Os seus filhos, diante de algumas opções que essa cidade dá para a formação, fizeram a escolha da profissão de serviço social. No mundo em que vivemos, como vimos, somos levados a dar importância à acumulação de riqueza e ao consumo. E seus filhos escolheram a profissão de serviço social. Fizeram a opção por uma profissão que se pode oferecer a possibilidade de trabalho e uma vida digna, não oferece nenhuma possibilidade de enriquecimento. Exatamente porque o serviço social é a profissão chamada a atuar junto aos diferentes segmentos da classe trabalhadora com o objetivo de enfrentar as desigualdades geradas pela essa sociedade que nós estávamos falando, por essa sociedade que nós fizemos, no enfrentamento de uma coisa denominada questão social. O que é a questão social nas suas diferentes expressões? É a falta da educação, a falta da habitação, a falta de saneamento, a perda da saúde, a falta do trabalho. No seu enfrentamento, temos como recurso
a realização dos direitos como estão garantidos na Constituição brasileira, estratégia necessária para construirmos as possibilidades de lutar e construirmos coletivamente outro mundo, e não esse que nós estamos vivendo. Mas no contraditório à sociedade que nós vivemos, nós podemos tanto favorecer os trabalhadores, como favorecer a quem tem dinheiro que nos paga para trabalhar com os trabalhadores. Contribuir com os diferentes segmentos da classe trabalhadora por uma emancipação exige formação permanente, exige estudos constantes. A luta por um outro mundo depende da participação